Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1, 3, 13 e 14. Em um sentido muito verdadeiro e real, as coisas prometidas no pacto já são propriedade dos crentes. Tudo é vosso. 1 Coríntios 3, 21. O grande pai poderia realmente dizer a cada um dos filhos que habita em sua casa: tudo o que é meu é teu. Lucas 15, 31. A herança já é nossa, dizem os antigos teólogos, impromisso, imprétio, in principis, na promessa, no preço, no princípio. Isso é, na promessa de Deus, no preço pago pelo Senhor Jesus e em seus primeiros princípios que nos são infundidos pelo Espírito Santo. Em sua promessa segura, o Pai já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Não só resolveu enriquecer-nos no futuro, mas ainda agora nos dotou com os tesouros do seu amor. O Senhor Jesus não apenas nos fez herdeiros de um patrimônio infinito nos tempos vindouros, mas nos trouxe para o desfrute imediato de uma porção presente, como diz a Escritura, no qual fomos feitos também herança. Efésios 1:11. O Espírito Santo é, em muitos aspectos, o meio de tornar a herança prometida nossa propriedade, mesmo agora. Por ele somos selados, como está aqui em Efésios 1:13. Sabemos com certeza que a herança é nossa e que nós mesmos pertencemos ao grande herdeiro de todas as coisas. As operações do Espírito Santo sobre nós, em nossa regeneração, e sua permanência em nós pela santificação, são a certificação de que estamos na graça e de que somos herdeiros da glória. Além de todos os outros testemunhos de que somos salvos, há esta evidência segura e certa, a saber, que o Espírito de Deus, que o Espírito do Deus vivo repousa sobre nós. Arrependimento, fé, vida espiritual, aspirações santas, sussurros direcionados para o céu e até mesmo gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 fala sobre isso. São todas as provas de que o Espírito Santo está trabalhando em nós e trabalhando de uma forma peculiar nos herdeiros da salvação. A vida que o Espírito Santo sopra em nós é o grande selo do reino de Deus para a nossa alma. Não precisamos de sonhos, nem visões, nem vozes místicas, nem sentimentos arrebatadores. A vivificação e a renovação do Espírito Santo são melhores selos do que esses. O Espírito da promessa não prepara os homens para uma bem-aventurança que jamais será deles. Aquele que trabalhou em nós para nos preparar para algo, nos assegurará aquela bênção para a qual ele nos preparou. A mais tênue impressão do selo do Espírito é o melhor testemunho da nossa parte e de nossa porção com o povo de Deus do que todas as inferências ousadas que a presunção pode extrair de suas fantasias mirabolantes e místicas. O Espírito Santo não é apenas o selo da herança, mas também a garantia ou penhor dela. O penhor é uma parte da coisa em si, dada como garantia de que o restante será entregue no tempo devido. O próprio Espírito Santo é uma grande porção da herança dos eleitos, e ao tê-lo, temos o início da perfeição do céu, da glória eterna agora, aqui na terra. Ele é vida eterna, e seus dons, graças e obras são os primeiros princípios da felicidade sem fim. Ao termos o Espírito Santo, temos o reino que nosso Pai tem o bom prazer de dar aos seus escolhidos, como está em Romanos 14, 17. Isso será esclarecido depois de alguns momentos de reflexão. O céu consistirá muito em santidade e é claro que, até onde o Espírito Santo nos torna santos aqui, ele implantou os primórdios do céu em nós. O céu é vitória
E cada vez que vencemos o pecado, Satanás, o mundo e a carne, temos antevisões do triunfo imperecível que provoca o aceno das palmas das mãos na Nova Jerusalém. O céu é um dia de descanso sem fim. E como podemos ter uma previsão melhor do descanso perfeito do que por aquela alegria e paz que o Espírito Santo derramou em nós? A comunhão com Deus é o ingrediente principal na bem-aventurança dos glorificados. E aqui embaixo, pelo Espírito de Deus, somos capazes de nos deleitar no Senhor e nos regozijarmos no Deus de nossa salvação, como diz o Salmo 37:4 e Abacuque 3:18. A comunhão com o Senhor Jesus em todos os seus graciosos desígnios e propósitos e a semelhança com Ele no amor a Deus e aos nossos semelhantes são também os principais constituintes em nossa condição perfeita diante do trono. E o Espírito de Santidade está trabalhando esses elementos em nós dia após dia. Ser puro de coração para ver a Deus, ser estabelecido no caráter para ser farto na justiça, ser forte no bem para vencer todo o mal e ser purificado de si mesmo para encontrar tudo em Deus. Todas essas coisas, quando realizadas ao máximo, não estão entre as bênçãos centrais das bem-aventuranças de Mateus 5:3-11? E elas já não foram concedidas a nós por aquele Espírito da glória e de poder que agora mesmo repousa sobre nós? Sim, já. No Espírito Santo temos as coisas que buscamos. Nele a flor do céu chegou até nós no rebento. A aurora do dia da glória sorriu para nós. Não somos, portanto, tão estranhos às bênçãos prometidas, como alguns por aí querem nos fazer parecer. Muitos repetem como se fossem papagaios esta palavra. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Mas eles deixam de acrescentar as palavras que se seguem na mesma escritura, no mesmo texto, mas Deus nolo revelou pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2:10. Que crueldade seria cortar o Filho vivo da Escritura pela metade. O Espírito Santo nos revelou o que nem os olhos nem os ouvidos perceberam, em 1 Coríntios 2:9. Ele abriu o véu e nos fez ver os segredos escondidos por séculos e gerações, como diz 2 Coríntios 13:12-16. Veja, dentro da sua alma habita a vida de Deus, a vida eterna que é prometida aos que amam a Deus. A vida de glória é apenas a continuação e o crescimento da vida da graça que nós temos agora. Veja, na reconciliação através do sangue expiatório, ele nos concede aquela paz celestial que é a base do descanso eterno. Veja, no amor de Deus derramado na alma crente, na alma do homem regenerado, há uma antecipação da fragrância da felicidade eterna. Veja, na segurança inabalável e na serenidade santificada da plena segurança, há uma provisão do descanso infinito do paraíso. Quando o nosso interior se alegra grandemente e irrompe em uma canção, então ouvimos prelúdios dos aleluias celestiais. Se quiséssemos conhecer os cachos de uvas de Canaã, eis que eles são trazidos até nós por aquelas emoções e antecipações que, sob a orientação do Espírito Santo, foram como espias enviados por Moisés para a boa terra e nos trouxeram seus frutos mais seletos. Números 13:17-24. Não apenas de que teremos uma herança, mas do fato de que nós a temos. Ao termos o Espírito Santo, já estamos em posse da terra que mana leite e mel, como está em Números 13:27. Nós, os que cremos, entramos no descanso de Deus e chegamos à cidade do Deus vivo. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Hebreus 4, verso 3. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal Assembleia dos Santos. Hebreus 12, 22. O que então resta para essas pessoas que se tornaram participantes de uma herança divina no Filho de Deus e continuam dignamente na caminhada da sua vocação elevada, santa e celestial? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses 3, verso 1. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Coríntios 1, 20. Jesus, nosso Senhor, está sempre associado ao caminho da promessa. De fato, ele é o caminho, a verdade e a vida, como está em João 14, 6. Ninguém vem ao fiel prometedor a não ser por Cristo. Nossa esperança é que você não tente obter nenhum conforto de uma palavra que falamos, ou mesmo da própria palavra de Deus, exceto quando você o recebe mediante Jesus Cristo. A própria Escritura afirma que a parte dele, a alma humana, não pode ter vida. Esta, de fato, é a grande culpa de muitos. Eles examinam as Escrituras, pois julgam ter nelas a vida eterna, mas não querem vir a Cristo para que possam ter vida, como está em João 5, 39 e 40. Não façamos parte dessa companhia tola, mas vamos a Jesus dia após dia, sabendo que agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses 1,19. Somente conhecendo-o, conhecemos a luz, a vida e a liberdade dos herdeiros da promessa. E tão certo como nos desviamos dele, rumamos para a escravidão. Ó, que a graça permaneça nele, a fim de que possamos possuir todas as coisas boas do pacto feito conosco nele. Jesus é a porta das promessas. Por meio dele, o Pai pode assumir compromissos graciosos com os pecadores. Até que a semente da mulher, em Gênesis 3,15, tivesse sido designada o mediador entre Deus e o homem, como está em 1 Timóteo 2,5, nenhuma mensagem de conforto poderia ser enviada aos que o ofenderam. Deus não tinha palavra para os pecadores, até que sua palavra se fizesse carne e habitasse entre nós, como está em João 1,14. Deus não podia comunicar seu amor aos homens, a não ser através de Jesus, a palavra. Como Deus não podia vir até nós a parte do mensageiro do pacto, não podíamos nos aproximar dele, a não ser através do mediador. Nossos medos nos afastam do santo, até vermos no Filho de Deus um irmão cheio de terna compaixão. A glória da Santíssima Trindade nos surpreende até contemplarmos o brilho mais suave de Deus, do Deus encarnado. Chegamos a Deus através da humanidade de seu Filho, especialmente através dessa humanidade sofrendo e morrendo em nosso favor. Jesus é a soma das promessas. Quando Deus prometeu que seu Filho seria nosso, deu-nos nele todas as coisas necessárias para a nossa salvação. Toda boa dádiva e todo presente perfeito serão encontrados na pessoa, nos ofícios e na obra de nosso Redentor. Todas as promessas estão nele. Se você quiser somá-las ou fazer um longo catálogo de todas as bênçãos que elas nos garantem, você pode se poupar do trabalho e ficar feliz em saber que este é o total. O Senhor nos deu seu Filho Jesus. Como todas as estrelas estão no céu e todas as ondas estão no mar, assim todas as bênçãos do pacto estão em Cristo. Não podemos pensar em uma verdadeira bênção fora dele. Ele é tudo em todos. É o cordão no qual todas as pérolas estão amarradas e a caixa de joias que contém todas as pedras preciosas. Jesus é a garantia das promessas. Aquele que não poupou o seu próprio filho não negará nada ao seu povo. Se ele tivesse pensado em voltar atrás, tê-lo-ia feito antes de ter feito o sacrifício infinito do seu Filho unigênito. Nunca pode haver suspeita de que o Senhor revogará qualquer uma das promessas, pois ele já cumpriu a maior e mais cara de todas elas. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou,
porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Jesus é o confirmador das promessas. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Coríntios 1, 20. Sua vinda em nossa natureza, sua posição como cabeça e seu cumprimento de todas as estipulações do pacto tornaram todos os artigos do pacto divino firmes e duradouros. Agora, não é apenas uma questão de bondade, mas também de justiça, que Deus cumpra suas promessas ao gênero humano. Uma vez que Jesus providenciou em nosso lugar uma restituição total à honra divina que o pecado assaltou, a justiça de Deus se une com seu amor para garantir a realização de cada palavra da promessa. Como o arco-íris é nossa garantia de que o mundo jamais será destruído por um dilúvio, como está em Gênesis 9, de 12 a 17, assim Jesus é nossa garantia de que as inundações do pecado humano jamais afogarão a fiel bondade do Senhor. Ele engrandeceu a lei e a tornou honrada. Ele deve ser recompensado por sua obra e, portanto, todas as coisas boas devem ser dadas àqueles por quem ele morreu. Seria um transtorno e uma desordem total se as promessas não tivessem nenhum efeito depois que o Senhor fez tudo o que era necessário para garanti-las. Se somos realmente um com o Senhor Jesus Cristo, as promessas são tão seguras para nós quanto o amor do seu Pai é para ele. Jesus é o lembrador das promessas. Ele implora a Deus em nosso favor e sua súplica é a promessa divina. Pelos transgressores ele intercedeu. Isaías 53, verso 12. As coisas boas que ele prometeu ao Pai, ele as reivindica por nós, para que Deus as faça por nós, e para que essa reivindicação seja feita sob as circunstâncias mais encorajadoras. O próprio Jesus se torna o nosso intercessor. Por amor de Sião, ele não se cala, como está em Isaías 62, verso 1. Mas dia e noite ele rememora o pacto eterno e o sangue pelo qual ele foi selado e ratificado. Por trás de cada promessa está o sumo sacerdote vivo, intercessor, autor e consumador de nossa fé, como está em Hebreus 3:1, 4:14, 7:25 e 12:2. Podemos esquecer a promessa fiel, mas ele não o fará. Ele apresentará o incenso do seu mérito e as promessas de Deus em nosso favor, naquele lugar dentro do véu, onde ele exerce a intercessão onipotente. Jesus é o cumpridor das promessas. Sua primeira vinda trouxe a maior parte das bênçãos que o Senhor predestinou para os seus, e sua segunda vinda é para nos trazer o restante. Nossas riquezas espirituais estão ligadas à sua pessoa sempre adorável. Porque ele vive, nós vivemos. Porque ele reina, reinamos. Porque ele é aceito, somos aceitos. Em breve, em sua manifestação, seremos manifestados. Em seu triunfo, triunfaremos. Em sua glória, seremos glorificados. Ele mesmo é o alfa e o ômega das promessas de Deus. Nele encontramos a vida, mesmo sendo pecadores. Nele encontraremos a glória como santos. Se ele não ressuscitou, nossa fé é vã. E se ele não vier uma segunda vez, nossa esperança é uma ilusão. Mas como ele ressuscitou dos mortos, somos justificados. Como ele virá na glória do Pai, também nós seremos glorificados. Querido, o que você fará então de Jesus chamado Cristo, como está em Mateus 27, 22? Tudo dependerá da sua resposta a essa pergunta. Você descansa apenas nele? Então o Senhor prometeu abençoá-lo e fazer o bem infinito a você. E ele o surpreenderá com a maneira admirável com a qual fará isso. Nada é bom demais para o Pai presentear a quem se deleita em seu Filho Jesus. Por outro lado, você está confiando em suas próprias obras, sentimentos, orações e cerimônias. Então você é das obras da lei e está sob a maldição. Veja o que dissemos sobre a semente de Agar, a mulher carnal, e adivinhe qual será a sua porção. Que bom seria se você deixasse a casa da servidão
e corresse para a casa da graça livre e se tornasse alguém a quem Deus abençoará. Que Deus lhe conceda esse grande favor, mediante a promessa, por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.